Pronto, então vamos nós. Boa tarde a todos. A gente vai então começar a nossa aula de fato, nossa primeira aula, nosso segundo encontro aqui, e hoje com um conteúdo interessante e talvez necessário para que a gente consiga desenvolver a disciplina da melhor forma possível. Tá? É o material sobre HTTP, está lá no Colab Web, e aí para ficar melhor eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Então, quem tiver alguma dúvida, alguma questão, pode falar, tá? Que como eu vou estar com a tela compartilhada e vou usar o PDF aqui, eu não vou conseguir ler o chat da sala, tá? Então, fiquem à vontade aí, já por favor, falem, gritem, digam alguma coisa que é para eu saber como é que vocês estão com alguma dúvida, tá? Então, a nossa aula de hoje, nosso conteúdo de hoje, é um entendimento inicial, eu diria até básico, mas necessário, sobre o protocolo HTTP, né? O nome do slide está até como HTTP Basics. E aí eu já começo perguntando o que vocês conhecem, o que vocês sabem sobre o HTTP. Tá? No terceiro slide, né, tem uma ideia da pilha, de uma visão simplificada de como é que é uma pilha que tem, por exemplo, o protocolo HTTP. Ela está estruturada de cima para baixo, né? A parte azul aqui é a parte do pacote, ali, camada de enlace, camada física, vamos pensar assim. Tem ali a parte de redes, onde tem o cabeçalho IP. Tem a parte do TCP, que é o protocolo de transporte, como poderia ter o UDP, poderia ter um outro protocolo. E aí, em cima do TCP, tem o HTTP, né, que é o protocolo que a gente vai, de fato, trabalhar. E junto com o HTTP, ou em cima do HTTP, a gente teria o nosso conteúdo, que é o conteúdo, de fato, transportado, trafegado pelo protocolo HTTP. No outro slide tem uma visão já um pouquinho mais realista e mais detalhada, de fato. Né? Tem aqui a parte da direita, que chama tudo de web, né? A web, digamos assim, ignorando a camada de baixo, a camada física. A gente já começa com o protocolo IP, que é o protocolo da camada de rede. Aí em cima dele tem protocolos da camada de transporte, tem o UDP, tem o TCP, são os dois ali. Em cima do UDP, por exemplo, rola é ótimo, né? Tem o DNS, que é o protocolo que faz a transição, né? A conversão de IP para nome para IP. E no caso aqui do TCP tem o TLS, que é o protocolo que cria uma camada de segurança. E aí, em cima da camada de transporte, a camada de aplicação, nós temos o nosso HTTP, tá de vermelhinho, tá em destaque. E em cima do HTTP, o nosso conteúdo, HTML, o CSS, JavaScript, as APIs web. Então, isso já dá uma ideia melhor de como é que o negócio vai funcionar. Então, e percebam que nenhuma nessa figura da pilha, a gente não está muito preocupado com o que vai acontecer abaixo. Né? Abaixo, não estou preocupado o que vai rolar na camada de enlace, se é TCP, se é UDP, né? A função do protocolo da camada de aplicação é não se importar muito isso, e fazer uso de fato daquilo que lhe é ofertado, no caso do TCP e UDP, por exemplo. Tá? Chegando de fato no slide 5, que é a parte do contexto. Né? A gente começa a entender, então, o que é o protocolo HTTP. Então, o HTTP ele é um protocolo da camada de aplicação, né? Pensando ali no nosso modelo TCP/IP, acima da camada de transporte tem a camada de aplicação, e é um protocolo que é utilizado por outras aplicações. Né, porque é um protocolo que ele não está preocupado com o tráfego, com a transmissão das informações. Né? Ele está preocupado, de fato, em ofertar e exibir conteúdos. Tá? Essa é a ideia do protocolo HTTP. Todo mundo ouve, né, que o HTTP funciona somente sobre comunicação confiável, né? Então, basicamente, ele funciona sobre TCP. Mas ele pode, né, funcionar sobre UDP, só que não é usual. O usual é que, de fato, se trafegue HTTP sobre TCP, tá? Mas é possível também executar sobre o UDP, mas, de fato, não é convencional. Então, de forma geral, quando a gente trabalha com HTTP, já se imagina uma conexão do tipo TCP.
E o que a gente vai ver, de fato, nesse curso e na aula de hoje, são as interações, né, a formatação do protocolo HTTP. Como é que ele foi construído, qual é o seu contexto, quais são as mensagens que ele troca. Tá? Não tem aqui parte de segurança, mas a gente vai ver isso de fato quando for subindo aí no curso. No slide 6, a gente começa de fato a falar sobre o protocolo HTTP. Acho que todo mundo já conhece ou imagina que o protocolo HTTP ele é um protocolo do tipo cliente-servidor. Né? Eu tenho um cliente, geralmente o nosso navegador web, né? Uma aplicação, que ela faz requisição usando o protocolo HTTP de algum tipo de recurso a um servidor. Né? E aí, esse usuário inicial, essa entidade que trabalha aí fazendo as requisições, ela é geralmente chamada de user agent. Né? Tem até uma tagzinha, um parâmetro no HTML, mas trazendo para o protocolo, o cliente, né, a entidade que usa o protocolo HTTP, que faz requisições, é chamado de user agent. Aí, via de regra, o user agent é o nosso navegador. Né? O navegador é o cara que faz o papel de um agente que está, de fato, tentando obter conteúdo. Gente, alguém entrou, eu vou só minimizar aqui rapidinho para liberar a conexão de alguém. Aí é o Marcos que entrou aqui na nossa... Pronto, vou maximizar de novo aqui. Tá, então, o user agent é o cara que faz a conexão, o pedido de requisição para obter algum tipo de recurso que está armazenado no servidor. Além do navegador, ele pode ser um proxy, ele pode ser uma aplicação, ele pode ser um sistema, tá? Mas, via de regra, o nosso user agent é o nosso bom e velho navegador. Né? No tópico seguinte, afirma isso, né? Aí dá para se pensar num crawler, num robozinho, né? Máquinas de busca. Então, qualquer tipo de serviço, aplicação que faça requisição HTTP, a gente vai chamar de user agent. E o protocolo HTTP, além de ser um protocolo desse formato cliente-servidor, ele é de fato um protocolo do tipo request response. Né? Ele sempre tem uma requisição que é iniciada pelo nosso user agent e tem uma resposta oriunda do nosso servidor. Então, o cliente faz uma requisição e o servidor retorna com uma resposta sobre aquela requisição, dando uma resposta coerente ou não dando a resposta, na realidade, a requisição que foi pedida. No slide 7, né, aí continua falando um pouquinho sobre o nosso user agent. Né, ele é qualquer ferramenta que vai atuar fazendo aí o papel do usuário. De forma geral, é o nosso navegador, mas pode ser qualquer tipo de aplicação. E como é que funciona esse cliente, então? Como é que ele acontece? Aí, pegando o nosso navegador como modelo. Né? O navegador, ele faz o quê? Ele envia uma requisição original, né, inicial, pedindo um documento, a princípio, em HTML, que é um documento que vai fazer a representação da nossa página, daquele conteúdo que você está buscando. Né? Não é muito usual você iniciar uma requisição já buscando o recurso direto. Eu já quero o arquivo HTTP, o arquivo PDF, o arquivo executável, o arquivo doc. Geralmente, quando a gente navega procurando um site maior, um site de informação da universidade. Você vai procurar um site inicial, o FAN do BR, por exemplo. Então, você faz uma requisição buscando um conteúdo, um documento em HTML. Né? Essa requisição chega ao servidor, ele a processa e devolve de fato ali o documento que é o documento esperado, o documento correto. Foi-se o tempo que o servidor devolvia todo o conteúdo, né, de uma única vez. Geralmente o servidor lhe dá um arquivo inicial HTML, contendo, geralmente dentro desse arquivo, conteúdo adicional, scripts no padrão JavaScript, informações de layout ali do tipo CSS, figuras, imagens, vídeos, outras URLs para mais conteúdo HTML. Tá? Esse, de fato, é o padrão. Tudo isso é enviado ao nosso user agent, nosso navegador, e ele vai brincar de misturar esse negócio aí, renderizar, que é a palavra correta, para apresentar para o usuário final a página que ele iniciou, a página que ele fez o pedido de requisição. Se eu não estou enganado, o próximo slide não, tá.
Tem mais um, pronto, eu vou seguir aqui o padrão, então. No slide 8 já é o outro lado, é o lado do servidor, né? Aí o servidor, o que que ele é? Ele é uma aplicação que ele fala, ou que ele só entende HTTP. Então, o que ele faz é, ele fica, de fato, escutando a chegada, esperando pela chegada de requisições no padrão HTTP. E aí todo mundo vai lembrar que o HTTP ele funciona basicamente em duas portas. A porta 80, né, a porta de uma conexão padrão HTTP, e se você usa o protocolo TLS, aquele que eu mostrei lá naquela figura, né, você vai utilizar a porta 443. Tá? Então o servidor ele está escutando, se ele tiver configurado tanto da forma normal quanto da forma TLS, ele está do HTTPS do TLS, ele está escutando na porta 80 e na porta 443 por requisições HTTP. Chegou a requisição, ele faz o processamento e ele devolve com uma resposta ao user agent que fez aquele tipo de resposta. Tá? Aí a terminologia que geralmente se usa quando se fala de um servidor web é o front-end, né? É a parte que está rodando ali no navegador de fato, ou que é a parte mais visual, aquilo que é exibido, e o back-end é o software que está atrás do servidor, que executa, que não é visível e que está de fato fazendo algum tipo de operação mais profunda, por exemplo, um banco de dados, algum tipo de manipulação. Um ponto interessante, e aí que a gente aprende com um pouco de experiência, é que como é que o negócio de fato funciona nessa questão do servidor HTTP estar ouvindo. Você imagina o seguinte, o servidor ele funciona na porta 80, ok. Chegou uma requisição, todo mundo deve conhecer um pouquinho aí do TCP, vai lembrar um pouquinho da ideia do handshake. Né? Se eu estou fazendo uma negociação para utilizar a porta 80, se chegar uma outra requisição na porta 80, ela vai ser negada porque ela está em uso. Né? Só que de fato não é o que acontece. Né? Acho que nunca vocês tentaram acessar um servidor web e ele deu como resposta que ele não estava acessível. Porque, de forma geral, o protocolo HTTP e as suas implementações, eles são programados para que, na hora que ele perceba que uma requisição chegou na porta 80 ou na porta 443, ele automaticamente redireciona essa requisição para ser tratada pelo servidor ainda numa porta acima ali da casa do valor 1024. Né? Ele aloca aleatoriamente portas TCP acima de 1024 e aí transfere essa conexão para lá. É como se fosse uma telefonista que, alô, eu queria falar com o fulano de tal, e ela pega a tua ligação daqui e transfere para um outro ponto lá. Tá? E assim todo mundo consegue atender. Via de regra, acho que posso estar enganado, faz tempo que eu não configuro um servidor HTTP, e estou pensando aqui no Apache, o Apache vinha com uma configuração padrão para atender 150 requisições ao mesmo tempo. Né? Então, chegasse uma requisição, ele redirecionava para uma porta acima de 1024, chegava outra ali, então ele conseguia atender 150 ao mesmo tempo. Eu acho que alguém chamou aqui no chat, pelo barulhinho, acho que foi isso. O Gabriel está perguntando se é a ideia do socket. Porque o socket é mais uma designação ali de quem está programando, né? Tem essa ideia do socket, tá? Mas assim, vamos esquecer a ideia do socket como programação e vamos pensar que o protocolo foi pensado para isso, tá? Para atender várias requisições ao mesmo tempo. Voltar para cá. Deixa eu maximizar de novo aqui. Pronto, aí cheguei no que eu queria, que era uma ideia mais visual de como é que o negócio acontece, que é o nosso slide número 9, é isso? É número 9. Tá, então a gente tem aqui o nosso navegador, faz uma requisição ali, geralmente uma requisição HTML, chega lá ao nosso servidor, ele processa e devolve aquele conteúdo, e aí, como eu falei, foi-se o tempo que ele devolvia o conteúdo completo, né, ou uma única página HTML, ele devolve um conteúdo inicial, e aí esse conteúdo inicial, o navegador começa a tratar e começa a perceber que dentro dele tem CSS, JavaScript, mais páginas URL, e aí para cada tipo de conteúdo, o navegador é obrigado a fazer novas requisições para poder, de fato, receber esse conteúdo. Então, acontece essa transição aqui, esse envio de requisições simultâneas não, sequenciais aí para que de fato você consiga receber todo o conteúdo. À medida que esse conteúdo vai chegando, o teu navegador ele começa a trabalhar, ele começa a renderizar
e ele vai aí processando para montar a página HTML, o recurso, na realidade, que o usuário fez o pedido. Né? Pegando a figura da... Alguém ia falar, né? Eu, professor, pode falar? Pode falar, fica à vontade. Tem o protocolo 2.0, né? Isso, vou Ele chegar faz lá. um push, isso já é muito utilizado, é porque eu só vi falar assim em teoria, mas na prática eu nunca vi por aí. O protocolo tá especificado, é implementado, mas assim, é implementado e quem define como é que vai funcionar é o servidor. Então, via de regra, que a gente vai encontrar ainda é 1.1, que faz só a ideia do pipeline. Né? A ideia de multiplexar as conexões, eu vejo bem pouco também. Aí depende de como é que está configurado o servidor. Tá? É o servidor que define como é que ele vai operar. Via de regra, todo mundo usa o 1.1. O 2.0 ainda não virou padrão de fato, digamos assim. Tá? Nossa. Obrigado, professor. Nada, então vamos lá. Aí tem o slide da figura, a figura do slide 10, desculpa, né? Já peguei uma ideia de um documento web, como é que ele seria montado, né? Estou lá no meu navegador, no meu mobile, né? Então eu tenho essa ideia e cada elemento que faz parte dessa minha página web, ele é uma requisição que o meu browser aqui vai fazer para buscar de algum tipo de conteúdo. Né? Então, quando eu fiz a conexão inicial, pedindo o meu HTML lá, eu fui até o meu servidor web, ele me devolveu dizendo, olha, você vai precisar ainda buscar um arquivo de layout, né, o layout CSS, você vai precisar buscar uma figura, um vídeo, e aí cada tipo de recurso desse, de informação que eu estou querendo exibir na minha página web, eu vou fazer uma conexão diferente para chegar no seu dono. Então, eu vou fazer uma conexão a um tipo de serviço que vai fazer propaganda, posso fazer conexão ao YouTube, ao Face, ao Twitter para buscar algum tipo de vídeo, posso fazer conexão a um servidor web, a vários servidores para conseguir buscar aquela página, aquele conteúdo que me é interessante, e aí chega, tudo de fato é renderizado e é exibido para o usuário. Tá bom? Senhores, fechamos a primeira parte, que era uma parte mais de ideia inicial de como é que funciona o protocolo HTTP. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntá-la, pode fazer agora. Senão eu vou para a parte que nos interessa mais, que é a parte de fato de requisições e de respostas do protocolo HTTP. Dúvidas? Não? Então eu vou continuar. Tá? Se alguém tiver dúvida, pode perguntar à vontade. Deixa eu voltar aqui para minha tela cheia, pronto. Então vamos falar agora de fato, vamos entrar na parte que nos interessa, que é a parte do protocolo HTTP. Tá? Então, a gente já viu lá que ele é um protocolo que funciona com a ideia de cliente-servidor e que ele é baseado no modelo de request response. Tá? E aí, falando um pouquinho mais ainda sobre o protocolo HTTP, ele é um protocolo extremamente simples. Por que ele é simples? Porque ele foi projetado para que os seres humanos tivessem a capacidade de entender o que ele está falando. Né? Então, toda a informação trafegada, a princípio, no protocolo HTTP, ela é legível por humanos. Né? Então, é muito fácil de um usuário entender o que está acontecendo. É legal para o desenvolvedor, é legal para o projetista, e é legal também para o usuário final entender o que tá sendo dito. Né? E aí as mensagens elas são bem fáceis de serem lidas, obviamente, e também de serem entendidas. E aí a complexidade do negócio cai muito. Né? É muito difícil um usuário que não conhece um pouco de computação olhar uma requisição HTTP e não entender o que ela está fazendo, o que está acontecendo. Além disso, ele é um protocolo que ele é extensível. Né? Ele foi criado em versões iniciais ali. A versão 1.0 é a primeira que foi padronizado, tudo bonitinho, e ele trabalha com a ideia de cabeçalhos. Então, se eu quero criar uma nova funcionalidade, é só eu criar um cabeçalho novo, vou criar campos novos e é um cabeçalho que eu vou adicionar já ao meu cabeçalho inicial que já existia, ou o cabeçalho padrão que já existe. E aí, então, eu posso criar à vontade para melhorar, fazer um tipo de extensão. Agora, sim, lembrando que qualquer tipo de modificação no HTTP, para ela de fato ser global, ela precisa ser aprovada pelos órgãos controladores, pelo pessoal da IETF, pelo pessoal da IANA. Então, não é eu criei aqui, você pode criar o seu,
você pode modificar o seu servidor web e fazer algo, não vou chamar de proprietário, mas isolado, que somente o teu servidor web e a tua aplicação entendem. Ok, sem problema nenhum, mas não vai ser algo que o mundo todo vai entender, porque de fato não teve um tipo de aprovação nessa tua, não foi padronizado essa tua extensão, tá? Então, você pode criar o que você quiser imaginar, só que vai precisar depois, se esse negócio for se tornar mundial, obviamente, que seja padronizado, seja aceito por todo mundo. No slide 13, né, tem um ponto interessante aqui, que o HTTP ele é um protocolo sem estados, né? Então, por isso que ele também é um protocolo dessa ideia de request response. Se ele é um protocolo sem estados, ele não tem a obrigação de saber o que já aconteceu. Então, na teoria, cada requisição ela é única. Você faz uma requisição, teve uma resposta e aquele negócio sumiu, desapareceu. Né? A ideia de ser sem estados é que eu não gasto eu não gasto com armazenamento a princípio, e nem com tempo. Eu não preciso manter conexões abertas por muito tempo. Né? Eu faço uma requisição, chega a minha resposta, aquele negócio morreu, apagou, sumiu, nunca existiu. Tá? Essa é a ideia de ser um protocolo sem estados. Então, cada requisição que ela é feita, ela é tratada de forma isolada, né? Então, fez uma requisição, fiz o tratamento dela, respondi, acabou aquele negócio. Vocês vão lembrar lá do three-way handshake, né? Você precisa fazer até estabelecer uma conexão. Essa conexão, de fato, até existe, né? Abaixo do HTTP, eu vou ter uma conexão estabelecida, mas o conteúdo daquela minha requisição, ele só espera por uma resposta e ele desaparece. Tá? Eu não mantenho conexões HTTP ativas ad infinito. Professor, mas aí eu estou cansado de fazer, de perceber que eu faço conexões, eu mantenho meu estado, porque o aplicativo A, o aplicativo B, o aplicativo C, ele sabe quem eu sou. Aí ele sabe quem você é, porque ele achou algum mecanismo para manter o teu estado ativo para cada requisição. Né? Então, um exemplo. Eu tenho um login e uma senha. Pode ser que a cada requisição que é feita, a aplicação peça para você adicionar informações de quem você é. Coloque o teu login e a tua senha para que o servidor lá do outro lado consiga perceber que já é um usuário que foi autenticado, que foi identificado, que já estava fazendo comunicação com esse servidor. E aí as ideias mais usuais para você fazer esse estado, manter esse estado, enviar algum tipo de informação para o servidor de uma requisição que não existe mais, é trabalhar com a ideia dos cookies, né, ou trabalhar com a ideia de tokens. Tá? E aí tem aí uma tirinha que dá uma ideia de como é que o negócio funciona. Né? O servidor está lá sempre ouvindo. Né? Ele está sempre escutando na porta 80, na porta 443. Chegou uma requisição, ele pergunta, opa, quem é que você é? Aí o cliente que for, eu sou um navegador, eu estou querendo ver esse artigo aqui. Legal, eles começam a negociar, né? Você quer falar comigo em qual protocolo? O que você quer saber? Aquele tipo de coisa. Só que chega num tempo que o servidor estoura o tempo de conexão e ele, opa, eu sou um servidor. Quem lembrar daquele filme lá do Adam Sandler com a Drew Barrymore, que o cara esquece, que ela perde a memória, tem um cara lá, o Tom, alguma coisa, que ele sempre perde a memória a cada 10 segundos. É a mesma ideia do servidor. Tá? Ele não tem a obrigação de manter conexões, de manter estados e saber com quem ele já falou, com quem ele já conversou. Tá? Então chega um tempo limite e ele, opa, vamos para o zero de novo. Quem é você? O que eu estou fazendo aqui? Quer falar com quem? Que tipo de recurso você quer? Tá? Então essa é a ideia do protocolo HTTP ser um protocolo sem estados. No slide 14, a gente vai falar um pouquinho sobre as conexões, que foi mais ou menos a pergunta que acho que o Jonas já me veio agora, né? A conexão em si, como é que é o tratamento dos dados, isso é feito pela camada de transporte. E o HTTP está nem aí para isso. Né? Seguindo a ideia de trabalhar com camadas, a camada superior utiliza um recurso da camada inferior. Então, se o HTTP, que é a aplicação, está em cima da camada de transporte, ele vai utilizar uma função da camada de transporte, ele não está nem aí para saber como é que o negócio acontece. Então, estou usando o TCP, estou usando lá o UDP, se fosse o caso, então não estou preocupado como é que é esse controle de comunicação, não me interessa. A função é da camada de transporte. E aí, na versão 1.0 do HTTP, né,
cada conexão, né, cada request response era feito de uma conexão separada. Então, você abria uma conexão, chegava lá no servidor, ele te respondia, acabava a conexão. Próxima informação, nova requisição, nova resposta, morria. Obviamente que isso não é muito eficiente, né? Porque eu vou ficar fazendo várias requisições ao mesmo tempo, e esse negócio era meio complicado. E aí se criou, então, a ideia da versão 1.1 do protocolo HTTP. E aí, essa versão 1.1, ela introduziu uma ideia que eles chamaram de pipeline, né? Que é você manter uma conexão mais persistente. Né? Então, eu consigo agora, numa única conexão estabelecida, fazer vários requests responses ao mesmo tempo, né? Utilizando uma espécie de controle parcial. Isso funciona? Funciona muito bem e é o que é mais empregado hoje em dia. Mas alguém falou assim, pô, por que eu vou brincar de fazer pipeline? Né? Eu tô assumindo que todo mundo pagou arquitetura, sistemas operacionais, você vai lembrar da ideia do pipeline, né? Do negócio funcionar em cascata, faço uma requisição, e vou tendo resposta. Aí, mas alguém pensou assim, cara, mas isso ainda, mesmo assim, ainda é algo que não é muito interessante. Vamos fazer um negócio melhor? Vamos brincar de multiplexar mensagens? Numa única conexão, eu posso mandar várias requisições de fato ao mesmo tempo, no mesmo cabeçalho, digamos assim, no mesmo pacote, né, para não ter que deixar o negócio aberto muito tempo. Pode ser que meu pipeline não tenha nada, né, e como eu preciso manter o pipeline funcionando, eu vou enviar algum tipo de informação vazia, nula, só para manter o pipeline trabalhando. Né, e eu, em vez de fazer isso, não, vamos multiplexar e eu posso estar mandando tudo de uma única vez. Tá? Essa é a ideia do HTTP2. E como eu falei ainda agora, eu raramente, são um pouco de serviços que eu tenho visto que respondem automaticamente com HTTP2. Quase todo mundo responde via protocolo HTTP 1.1. Tá? É muito raro. A gente vai ver daqui a pouquinho já que na parte de requisição e resposta tem ali a versão do protocolo e é muito incomum a gente encontrar servidores 2.0. Não sei se algum do CETIC funciona com 2.0, Wanderson. Não, professor, até o momento não. Né, tudo 1.1 o 1.1 é padrão. Né? 1.0 era muito estranho, era muito simples, e o 1.1 acho que resolve o que quase todo mundo precisa. Então, não vou lembrar agora aqui de cabeça de um serviço que eu use que utilize o protocolo 2.0 do HTTP. Vamos ao que interessa agora. Né? Vamos à parte boa, de fato, que é a ideia de requisição e de resposta. Então, toda requisição, estou no slide já de 16, tá? Toda requisição do HTTP, ela é feita utilizando uma URL, né? A Uniform Resource Location. Então, é o padrão. Toda requisição HTTP, ela precisa especificar, ela tem que ter como destino, né, uma URL. E a URL ela tem um formato bem definido. Ela tem o protocolo, né? Nesse caso é o protocolo, nesse caso da figura aqui é o protocolo HTTP. Aí vale lembrar que dá para utilizar outros protocolos. Ela tem o host, né? O servidor onde está que você está querendo buscar o teu recurso, o teu conteúdo. A porta, né? Então o host 2 pontos a porta padrão é a porta 80, a porta padrão quando eu trabalho com HTTPS, que é o HTTP mais o TLS, é a porta 443. Então, se eu não especificar, ele entende que é 80, se for HTTPS, ele entende que é a porta 443. E aí, caminho, path, aquele monte de informação que faz parte de uma URL. Path, arquivo, query, parâmetros, tem várias informações que fazem parte de uma URL de fato. Tá? Mas o grosso toda requisição feita em HTTP precisa ter uma URL a princípio como alvo. Tá? Então, protocolo HTTP, servidores, portas e a princípio somente o caminho que a gente vai utilizar, o caminho absoluto que a gente vai utilizar. Então, por exemplo, aqui, ó, tem um exemplo número 1 aqui, ó, que a requisição está fazendo uma requisição para o www.ufam.edu.br.
E aí o navegador, pode testar no navegador de vocês, ele automaticamente vai enviar essa requisição como sendo http://www.ufan.br, porque o navegador entende que o protocolo primário dele, essencial dele, é o HTTP. Então, toda requisição que sai dele, que ele faz, ela é HTTP. Se eu especificar o protocolo que eu quero, o FTP, por exemplo, aí ok. Aí ele vai entender que ele está fazendo uma requisição de um outro protocolo, né? Mas se eu não defino qual é o protocolo, ele vai sempre utilizar como sendo o HTTP. Na figura 2, já tem aqui a requisição iniciada com HTTP, só que em vez de ter um nome de domínio, digamos assim, eu tenho o IP do host de fato. Então eu tenho um endereço que é 192.168.0.116 e a porta que não é uma porta usual, que é o 8080. E aí o meu caminho, caminho absoluto, meu caminho agora, eu estou procurando por um arquivo chamado index.jsp, né? Se eu não colocasse o index, se não parasse ali no 80 barra, eu estaria procurando por um arquivo no padrão HTML, tá? A princípio, né? Depende da configuração do servidor. Mas subentende-se que se eu não coloco, eu estou procurando por um arquivo HTML. Nesse caso, eu estou procurando por um servidor específico, um IP específico, numa porta específica e por um arquivo inicial específico. Tudo bem? 17, né? E aí agora já é de fato uma explicação melhor do que acontece, né? Então uma URL HTTP, ela vai sempre ter protocolo, a gente acabou de falar, o host, a sua porta, o seu caminho, uma query string, uma query que você pode fazer buscando algum tipo de informação, e ainda por cima um fragmento que é um elemento que vai te posicionar em alguma parte da página. Então, o protocolo, o usual é o HTTP, mas poderia ser um FTP, um HTTPS, um file, né? Acho que todo mundo deve lembrar, já usou HTTP, HTTPS e FTP, tá? O host pode ser o nome ou pode ser o endereço do nosso servidor, né? E aí, entra nessa parte, se você colocar o nome do domínio, entra o DNS para resolver esse teu domínio, para dizer quem é quem. Aí você pode utilizar como exemplo localhost, o www, sei lá, ufan.br, google.com, você pode colocar o IP à vontade. Porta. A porta é aquela onde o servidor está lá ouvindo, esperando uma requisição HTTP. Padrão 80 e 443 para HTTP e para HTTPS. Dá para utilizar qualquer tipo de porta, contanto que o servidor escute nisso. Então, 80, 443, 8080, 8090, qual é a porta do proxy padrão? Eu acho que é 3128, acho que é isso. Tá? Então, tem algumas portas que são, não vou dizer padrões, mas são muito empregadas quando se trabalha com HTTP, onde você está utilizando uma aplicação que faz HTTP. Padrão é 80 e 443. O caminho é o caminho, né, onde está o recurso que você está querendo acessar. O teu vídeo, a tua página. Então, aqui, é como se tivesse um www.ufan.br/ecampus/home/login, por exemplo. Então, esse ecampus/home/login é o nosso path, onde está o conteúdo que eu estou, de fato, querendo acessar. No outro slide, eu ainda tenho aí a minha query string, né, onde eu posso fazer uma consulta. Eu estou buscando nessa minha página já algum tipo de informação, né, uma ideia de atributo chave-valor ali. Então, tem um exemplo aqui, google.com/search, e aí eu já tenho um Q ali, onde eu estou querendo procurar alguma coisa ligada à web mais development, tá? E aí, na linha de baixo, tem o duckduckgo.com, que também é uma consulta a um novo tipo de conteúdo. Estou procurando o que está relacionado ao web development e também estou procurando ali uma variável IA relacionada, por exemplo, com imagens. E já o fragmento, né, é uma última parte, é um último elemento, né, onde ele especifica de fato o ponto onde eu quero buscar algum tipo de informação. Né? Então, o primeiro exemplo é um exemplo do Wikipedia, onde tem uma página que detalha o que é uma URI, né? Que é parte integrante aí da nossa URL. E aí eu já coloquei um fragmento chamado, como é que eu vou chamar ali? Jogo da velha, cerquilha, definition, onde quando eu fizer a requisição já com esse elemento aí,
em vez do navegador me apontar para a parte inicial desse meu conteúdo, dessa minha informação sobre o que é uma URI, ele vai direto me apontar já em relação à definição, né? Eu estou direcionando a minha navegação para um determinado ponto já do meu recurso que vai ser exibido. Tudo bem? Tranquilos? E aí, para fechar essa parte do HTTP, eu coloquei o site ali embaixo, http://wg.org. É um site que tem essa cara mesmo aqui, e ele tem toda a documentação sobre o HTTP. Versão 1.1, versão 2, versão 2 com TLS, tudo aquilo que é padronizado para o HTTP, vocês vão encontrar aqui nessa página aqui. E aí, como ele fala aqui, ó, o HTTP, ele é definido, ele é especificado, ele é padronizado pela IETF, que é a Internet Engineering Task Force, eu acho que é isso, e pelo pessoal da IANA, que é o pessoal que atribui endereçamento IP, eu acho que é isso, talvez o IANA não seja isso, tá? Mas o ETF é. Então, qualquer tipo de modificação, alteração é feita, aprovada pelo pessoal do IETF, né? E percebam que, ó, o protocolo HTTP ele é lá do começo da internet. Eu acho que a primeira versão do protocolo HTTP foi aprovada numa RFC 800, eu acho, algo do tipo assim. Hoje está na versão, já está na RFC 7230, que é a versão que está com 1.1, por exemplo. Por quê? Surge uma coisa nova, o protocolo é modificado, faz-se uma nova versão, uma nova documentação, uma nova especificação, ela é aprovada e a versão anterior ela é dita como obsoleta, né? Então ela não serve mais, ninguém a usa mais como padrão e esse cara vai sempre incrementando aí, tá bom? Vamos então à nossa parte, que é a ideia do fluxo, de como é que funciona uma comunicação HTTP. A gente viu lá no comecinho aquela ideia da comunicação com HTML, vamos embora de fato trabalhar agora com algo que é interessante para a gente. Então, toda vez que o nosso cliente, o nosso user agent, o nosso browser, faz uma comunicação pedindo um recurso a um servidor, o que acontece de fato? Né? Ele abriu ali uma conexão TCP, ela é estabelecida. Ele vai informar na URL dele qual é o host que ele está procurando. Então, para fazer uma conexão HTTP, eu vou precisar utilizar uma conexão TCP. Então, é criada uma conexão TCP até o nosso servidor. Né? Então, a gente vai fazer aquele three-way handshake lá do TCP para poder, de fato, chegar até o nosso servidor. Ah, professor, se eu utilizei um nome que eu não estava, o navegador ele faz conexão ao servidor DNS para fazer tradução de IPs e nomes. Tá? Então, antes de fato fazer uma conexão até o servidor, onde está o nosso recurso, tem toda a parte de tradução de endereços para descobrir onde é que a gente vai chegar. E aí, usando o protocolo 1.1, que é o nosso padrão, o cliente ele pode fazer uma nova conexão ou ele pode utilizar uma conexão que está existente. Ele pode fazer uma, como ele pode fazer várias, tá? Ele vai fazer, depois que ele fez a conexão, ele faz o envio de fato da mensagem, né? E aí lembrando que a mensagem HTTP ela é uma mensagem legível, com exceção da versão 2.0. A versão 2.0 criou um esquema de encapsulamento que agora não é legível aos seres humanos. Tá? Tem que fazer um tratamento para poder entender, mas fora isso, toda a mensagem HTTP é legível e tem aqui embaixo um exemplo dela. Né? Então, a minha mensagem HTTP, uma vez que eu tenho a minha conexão estabelecida, é um GET, né? Com a barra aqui, com HTTP 1.1, o host aqui na segunda linha é o developermozilla.org e eu estou dizendo que eu aceito a língua francesa, por exemplo. Tá? Eu vou sair rapidinho aqui da minha apresentação e eu vou pegar aqui nossa página da UFAM, pronto, bonitinho, né? E eu vou fazer a inspeção, tá? Eu estou usando um Firefox aqui e eu vou fazer a inspeção aqui dos meus elementos, tá? Então, esse aqui é o conteúdo, né? Eu estou vendo aqui a parte do inspetor, ó, e é o conteúdo que está sendo exibido aqui na página da UFAM. Vou dar um reload rapidinho aqui para ficar bonitinho. Ó. Então, toda a parte de conteúdo está aqui, mas o que eu quero ver é a parte de rede. Ó. Eu quero monitorar as minhas conexões, as minhas requisições que foram feitas. E olha que legal. Ó. Vou subir aqui, vou até fazer uma nova aqui. Ó.
É muita requisição, né? Deixa eu acabar de compartilhar para poder subir aqui. Pronto. Ó, na hora que eu dei o meu reload aqui da minha página, a primeira coisa que o meu servidor, que o meu navegador fez foi um GET, né? Ele está pedindo informação do meu domínio. Qual é o meu domínio? O fã do BR. Qual é o meu caminho? Qual é o lugar a partir de onde eu quero buscar a informação? A partir da barra, a partir do ponto inicial. Então é como se eu estivesse pedindo o fã do BR barra index.html. Era esse cara que era o cara que eu estava pedindo. E aí ele recebeu um status de 200, quer dizer, ok, essa página que você pediu existe, e está aí a resposta dela. E com a resposta dela, eu comecei a fazer outras requisições. Ó. Aí eu fiz vários outros gets aqui, buscando outros tipos de informação, que casa muito bem com a nossa figurinha que está aqui, que é o getzinho aqui. Ó. Então, eu fiz uma requisição, né, o fã do BR, partindo do barra, do raiz, onde vai estar a página inicial, dizendo qual era a versão do meu protocolo. Não apareceu, porque não era não era para aparecer ali, o meu host bonitinho, e as outros tipos de informação que eu enviei quando eu fiz a minha requisição. Tudo bem? Aí, como resposta, o servidor vai me dizer isso aqui, ó. Né? Ele recebeu lá a requisição, eu pedi um GET ao fã do BR, aí ele me responde dizendo, ok, vamos conversar na versão 1.1 do protocolo HTTP. 200, né, é o status da resposta para dizer assim, olha, ok, essa página que você quer existe e eu quero falar com você. E aí ele colocou a data dessa comunicação, dessa resposta, o servidor, o que ele é, eu sou um servidor Apache, né? A última vez que essa página foi modificada, por exemplo, uma tag de marcação de data a princípio, e aí conteúdos adicionais como o tamanho dessa minha página, o tipo de conteúdo, e aí depois, de fato, ele me coloca o conteúdo HTML. Né? Ele cria uma espécie de cabeçalho inicial, dando respostas que são respostas que vão ser entendidas pelo navegador para poder montar a página da forma correta e, de fato, o conteúdo HTML. E aí, uma vez que eu recebi aquilo que eu queria, eu posso fechar essa minha conexão, né, ou reutilizá-la para novas requisições. Então, se eu recebi só a página inicial e eu sei agora que eu preciso buscar vídeo, figura, outras URLs, posso reutilizar essa conexão para fazer, continuar buscando mais informações. Tá bom? Fechamos aí? Então vamos agora à parte de fato do protocolo HTTP, entender como é que funciona essa ideia de request e de response, tá? Estou no slide 23 agora, tá? Então, basicamente, o HTTP vai funcionar com dois tipos de mensagem, né? Já que ele é um protocolo de request e response, ele só vai funcionar com dois tipos de mensagem, a mensagem de request e a mensagem de response. Vamos primeiro trabalhar com a mensagem de request. Estou pedindo algum tipo de recurso. Né? Então, toda mensagem que faz uma requisição HTTP, ela tem que ter um método, né? O seu caminho, e ela tem que informar qual é a versão do protocolo. Isso é obrigatório. Então, a primeira linha de uma requisição HTTP, de um request, tem que informar qual é o método, qual é o caminho, qual é a versão. Nesse caso, o método GET, né? Eu estou querendo obter uma informação. O meu caminho é a barra, então é a raiz, de onde começa o servidor a funcionar, digamos assim, e a versão que eu estou apto a conversar com o servidor. Só consigo falar na versão 1.1. Nas linhas abaixo, depois da linha inicial, nas outras linhas, tem os cabeçalhos. Então, são informações que vão ajudar o servidor a entender a minha requisição. O host, obviamente, né, preciso saber, eu preciso falar com quem eu quero, saber o destino com quem eu quero conversar, e aí vários tipos de cabeçalho para dizer o que eu quero, o que eu entendo, como é que eu funciono, tá? Então, esse é o padrão inicial de qualquer requisição HTTP. Pegando uma ideia um pouquinho, talvez mais detalhada, né? Essa requisição inicial, esse request HTTP, ele tem a request line, que é a primeira linha. Então, voltando para o slide anterior, essa primeira linha que tem método, caminho e versão é a nossa request line, né? A linha que vai, de fato, ter requisição.
Nas próximas linhas, eu tenho cabeçalhos, dos mais variados possíveis. E dependendo do método que eu utilizei na minha request line, eu posso ter corpo, né, para colocar a informação que eu estou querendo enviar para o meu servidor, ou que ele processe e me devolva. Tá? Então, uma requisição HTTP ela tem que ter, obviamente, um request line. O cabeçalho é opcional, mas é muito incomum você não ver um cabeçalho, pelo menos uma informação de cabeçalho, né? E o request depende de fato de qual é o método que está sendo empregado aqui na request line. Melhorando aquela figurinha lá, o método, tá? A URI, o caminho absoluto que eu estou procurando, lá o meu path, a minha versão do protocolo que eu trabalho e ainda um caractere de controle ali, um mecanismo para garantir que essa minha linha está correta. Vale lembrar que entre cada elemento desse, método, URI, HTTP, eu tenho um espaço em branco, tá? Esse quadradinho aqui não é erro do meu desenho, não, é um espaço em branco mesmo. Então eu tenho o método, espaço em branco, o meu path, a minha URI, espaço em branco, a versão do meu protocolo. Quase ninguém usa mais essa parte de controle, porque já é automático fazer o controle da requisição, tá? Só para lembrar, ó, aqui tem, ó, get, espaço, a minha URI, meu path, espaço, a versão do meu protocolo. Em relação aos métodos, tem vários métodos, né? Tem o método get, que você está querendo obter informação do servidor, o método post, que você quer enviar informação para o servidor, o put também, o delete, você quer apagar alguma informação que já está lá no servidor, e o read, ele funciona mais ou menos como um get, só que eu não obtenho uma resposta completa, digamos assim. Tem vários métodos que são aplicados ao HTTP, tá? O que a gente mais usa, get, post, put e delete. Tá? Esses 4 primeiros são os mais usuários. Até o read a gente já usa, mas é muito incomum. Tá? Então, o que a gente mais usa, e o que a gente vai utilizar muito quando estiver trabalhando ali, fazendo verificação de aplicações, de sites, são esses 4 métodos iniciais aí. Em relação aos headers, tem vários. Qual é o host, o que ele aceita, qual é o tipo de caractere, de língua, qual é o user. Eu posso dizer, olha, eu sou o navegador Mozilla Firefox do tipo tal, e assim vai. Tem muita informação que é opcional, que você pode adicionar ao teu header, para que o servidor, quando receba aquela informação, devolva a informação do tipo mais ajustada possível. E a parte do body é o conteúdo que eu quero. E aí o body só existe de acordo com o método. Então não tem body para get e não tem body para head. Tem body para post, para put, para delete. Tá? A gente vai ver isso com mais calma aqui na frente ainda. Então, falando um pouquinho aqui, de novo não, ainda sobre requisição HTTP, né, a gente vai ter cabeçalhos, né, dos mais variados possíveis, os métodos put, post, get, delete, a URL que a gente está de fato procurando, qual é o nosso recurso, qual é o caminho dela bonitinho, e aí eu vou ter um body se eu estiver utilizando put e post, tá? Se estiver querendo manipular conteúdo, apagar, ajustar conteúdo, eu tenho que ter o body para poder informar, para poder dizer aquilo que eu quero fazer a minha manipulação. Então, vamos embora lá. A nossa request HTTP, ela tem um primeiro elemento lá, que é a nossa request line, que é aquela primeira linha bonitinha lá. Então, a request line é a primeira informação de fato que vai numa request. Tá? Então, tem os elementos que a gente já viu, método, a URI, que é o nosso PF e a versão do protocolo, e eles são sempre separados por espaço. Tá? Então, qualquer request line tem que ter o seu método, o seu caminho, a sua URI e a sua versão do HTTP. Tá? Então, como está aqui embaixo, ó, get, espaço, nossa barrinha, e a versão do protocolo, que é o protocolo 1.1. Tá? E o método a gente vai ver, get, post, aquele negócio, URI, nosso caminho, e a versão é aquilo que a gente já conhece. Então, assim, primeiro elemento de uma requisição HTTP é uma request line, e ela tem método, URI e HTTP e versão do protocolo. Tá? Abaixo dela vem o nosso header. O que mais que tem aqui?
Se você for brincar aí de trabalhar com não, eu já tinha falado, né? Tá aqui, ó. Tipicamente o root é o path, eu tinha falado, tava bonitinho já. E por convenção, o servidor web, né, sempre admite que quando você procura o raiz, você está procurando um arquivo index.html, um index.htm. Mas isso é configurado lá no servidor, tá? Pode ser um PHP, um JSP, depende de fato de como é que o negócio está organizado, né? E nada impede que você faça requisições com URIs diferentes, né? A primeira requisição aqui embaixo, ela tem só o path, estou procurando a partir do raiz, a outra já tem um caminho definido. Além de procurar o meu host inicial, eu já quero de fato cair lá na pasta lecture, por exemplo, tá? Então, a request line, ela depende daí da função que você quer fazer. Ela precisa ter os 3 elementos, método, URI e versão do protocolo. Quais são os métodos, então, que a gente vai utilizar quando faz uma request? Né? Tem o método GET, que é o que vai requisitar uma informação do servidor, dado uma URI para ele. Tá? Passei o meu host, passei a minha URI, eu quero obter informação daquele caminhozinho lá. O head, ele faz a mesma coisa que um GET, só que ele não recebe respostas. Desculpa, ele não recebe o conteúdo como resposta. Quando eu faço um GET, o fã do BR, por exemplo, eu vou lá na página inicial, no root, e eu quero buscar o index HTML. Como resposta, eu recebo as informações do HTTP e o conteúdo, de fato, o HTML em si. Aí vem todo aquele HTML que eu mostrei agora lá no Firefox. O head, ele faz a mesma coisa, mas ele não recebe o conteúdo. Então, eu receberia só as informações de resposta do HTTP. Eu não receberia a parte do HTML, toda aquela outra parte que veio junto com o meu GET inicial lá. O post, eu quero enviar a informação para o meu servidor. Então, eu tenho que mandar dados para o meu servidor. Então, eu vou utilizar o body aqui para colocar o conteúdo que vai ser enviado ao servidor. O put é que eu quero adicionar também uma informação. Tem mais ou menos a mesma ideia. E para isso também eu preciso colocar, então, conteúdo lá no meu body. O delete eu quero apagar, né, alguma informação. E o connect eu quero estabelecer ou criar uma conexão nova com o servidor. Tá? Dado ali uma determinada URI para ele. Vamos nós aqui. Aí, de forma mais usual que a gente vai trabalhar muito é com GET e com POST. Né? Então, quando a gente faz um GET request, a gente quer fazer uma conexão ao nosso servidor, eu quero buscar um conteúdo ao servidor. A princípio, o meu GET ele contém só o URL, né, e o cabeçalho. Eu não vou mandar nenhum tipo de conteúdo, não vou mandar nada no meu body. Então, é o URL que eu estou procurando e os cabeçalhos. Né? A minha URI para dizer o caminho inicial, o meu cabeçalho de host para dizer qual é o serviço, o domínio, o IP que eu estou querendo, e aí alguma outro tipo de informação necessária para ajudar o servidor a me devolver informações. Tá? Quando eu faço um post, a ideia é mais ou menos a mesma, só que agora eu quero enviar a informação ao nosso servidor. Aí eu vou ter a URL, eu vou ter o caminho bonitinho, eu vou ter body também, além, obviamente, de ter o meu cabeçalho. Né? E aí, geralmente, quando você faz um post, é porque você está submetendo algum tipo de informação via formulário, né, ao teu servidor. O caso comum, o caso usual é estar submetendo algum tipo de informação, porque lá naquela página tem um formulário que pede que você informe o login ou uma senha, coloque algum tipo de dado, digite lá, anexe alguma coisa. Então, isso é um post e eu tenho um campo de formulário, um elemento de formulário que me ajuda a fazer a requisição. Tá bom? E aí tem uma tabela comparativa. O que acontece, né, entre o get e o post. Né? Se você fez um get e você dá o botão de reload ou o botão de voltar lá, né, não acontece nada. Né? No get não acontece nada. Eu tinha uma página carregada com conteúdo inicial e tudo bem. Não deu problema nenhum, eu não tenho nenhum tipo de problema, nada aconteceu. Num post, quando eu estou enviando um conteúdo para o servidor, pode ser, é como se eu estivesse refazendo aquela operação. Então, eu estou ressubmetendo um conteúdo de novo ao servidor. Aí, se o servidor não souber tratar isso aí, pode dar algum tipo de informação. Quando eu faço um get, essa informação ela fica salva, né, no meu histórico a princípio, né? Eu consigo repetir, eu sei que eu fiz uma conexão ao fã do BR. Quando eu faço um post, não.
os posts eles não são salvos no histórico, ou não são armazenados, favoritados, por exemplo. Tá? A princípio, porque como eu estou enviando o conteúdo, esse conteúdo pode modificar, então isso não acontece. A mesma coisa com cache. Quando eu faço um get, eu só estou obtendo a página inicial, a princípio, esse conteúdo fica em cache. Já quando eu faço um post, esse conteúdo não fica em cache. A codificação, quando eu faço um get, é uma codificação de URL. Eu estou pedindo uma URL, uma URI, e eu quero obter um HTML como resposta a princípio. Já no post, depende muito do que eu estou utilizando. Tá? Pode ser um HTML, pode ser um formulário de dados, eu posso ter binários, conteúdos mais específicos aí, dependendo do que aquilo que eu estou querendo enviar ao meu servidor. No get, tipo de parâmetro que eu faço quando eu faço a minha requisição, ela fica no histórico, né? Já no post não fica. Restrição a tamanho. O get tem restrição a tamanho, ele tem um limite máximo aí, né? Então, o meu tamanho máximo de uma URL, onde eu posso fazer um get, ela tem que ter no máximo 2048 caracteres. E já quando eu faço post, não. Eu posso, por exemplo, estar enviando várias informações no meu formulário, lá em vez de ser uma informação, 2 login, senha, eu posso estar enviando 100, 200, então eu não tenho restrição ao tamanho da minha requisição de post. O meu get, a princípio, é só código em ASCII2, em ASCII lá, né? Eu não tenho nada muito que foge desse padrão. Já o post, eu posso enviar qualquer tipo de conteúdo, até arquivo binário, né? Então é muito tranquilo. A segurança, o get ele é muito menos seguro do que um post. Eu tenho um problema de segurança, eu quero só buscar uma informação. Já no post, não, eu quero enviar uma informação, então pode ser que eu tenha no post algum dado mais sensível, tá? Então isso é perigoso. E aí tem a recomendação, né? Nunca você usa o get para enviar informações. Nunca. Eu quero fazer um get. Não, você não faz get para enviar informação. Embora tenha serviço que aceite isso. Mas isso é muito errado, é muito vulnerável, tá? Então nunca se envia informação, né, via get. Informação se envia via post, tá? O post ele tende a ser um pouco mais seguro que o get, obviamente, porque ele não armazena muita informação, mas também depende de como é que o negócio é enviado. Porque se o cara faz um post e coloca todas as informações junto com a requisição, aí você pega a requisição lá no teu navegador e vê lá o usuário com login, senha, com texto plano, aquele negócio todo, não adiantou muito você fazer um post se você não tratou a tua informação. Em relação à visibilidade, um get ele é visível, né? Os dados que eu peguei é o dado que de fato está disponível para mim, né? Foi o dado que eu recebi, e já no post não. Os dados eles são mais sensíveis, eles são fechados, eles não vão ficar visíveis de forma geral. Tá bom? Continuando ainda na request, vamos falar agora sobre o cabeçalho e sobre o body, tá? Todo header que faz parte de uma requisição, ele também trabalha com aquela ideia de atributo chave-valor. Então eu tenho o nome do meu header, né, do meu atributo, digamos assim, e o valor para ele, né? E aí sempre separado por 2 pontos. Aí eu tenho um exemplo aqui, host, 2 pontos, cse32.com. O tamanho dessa minha requisição, que é 48 bytes a princípio. Tá? Então, header, eu sempre vou ter esse formato. O nome do atributo e o valor que ele vai receber, que ele vai ser atribuído. Acho que alguém falou aí, eu ia falar. Não? Então tá, imaginei alguma coisa aqui. E já o body, ele é opcional, né? Depende de fato do tipo do método que está utilizando. Ele vai mandar um conteúdo que vai ser apreciado pelo servidor lá. O header já, né? O header e o body, faltou um R aqui, tá? Um E e um R. Um header e um body, eles são separados por uma linha em branco, tá? Então, aqui, ó, request line, primeira linha, e aí nas linhas seguintes, o meu header, né, as minhas informações, os meus campos de header, na realidade. Se eu for utilizar um body, teria uma linha em branco aqui, e aí na quinta linha é que viria, de fato, a informação do body. Tá? Isso é padronizado também pelo HTTP. Então, entre o cabeçalho, os cabeçalhos, né, e o body,
eu sempre tenho uma linha em branco para que esse cara fique funcionando ali, para que ele entenda, ele consiga interpretar que aquilo de fato ainda não é nenhum tipo de header lá. E se a requisição tiver um body, o campo da mensagem lá, o tamanho da minha mensagem, né, esse cabeçalho content length, que ele vai ter que ter também o conteúdo completo do body. Tá? Em vez de ter 48, por exemplo, aqui, é os 48 que é o cabeçalho e mais o conteúdo, o tamanho completo do conteúdo que eu estou enviando também aqui no body. E aí tem alguns exemplos aqui, né, de como é que o negócio pode acontecer. Não vou chegar nessa parte, não. Vamos chegar na parte que interessa, que é a outra mensagem agora, que é a mensagem de resposta. A gente faz uma requisição e quer receber, então, uma resposta, né, quer uma resposta daquela nossa requisição inicial. A resposta segue mais ou menos a mesma ideia. A gente tem uma linha inicial também, uma response line, acho que é chamada de status line, se eu não estou enganado, que ele responde dizendo qual é a versão do protocolo que a gente vai conversar. Então, se o servidor, se o cliente pedir 1.1 e eu entendo 1.1, vamos conversar então na versão 1.1. O status code, que é essa requisição, ela foi compreendida, ela pode ser processada, ela está correta, né? E aí o status da minha mensagem para dizer o que aconteceu. Então eu tenho essa primeira linha, status line, né? Conversão do protocolo, o status code e o status da mensagem, e os meus vários headers daquilo também que eu vou responder para o meu servidor, e aí o body dependendo da minha requisição. Tá? Vamos para lá. Quando um servidor recebe uma requisição HTTP, ele faz o seu processamento e, obviamente, ele vai enviar a resposta lá para o cliente, para o nosso navegador. Essa resposta tem que ter ali um código de resposta que vai indicar o status daquele negócio, lá, o que aconteceu. Né? Essa resposta tem que estar lá incluída também, tem que conter os vários tipos de cabeçalho HTTP que vão ajudar na negociação, no envio da informação e na manipulação da informação por quem fez a requisição. Tá? Se eu faço se eu uso um método GET para fazer a minha requisição ou um método POST, eu sempre vou ter um body como resposta. Tá? Outros métodos não, mas se eu fiz um GET, pedi informação do servidor, que era a página inicial, eu vou ter na resposta, né, todo o body da minha página, todo o conteúdo HTML da minha página. Se eu fiz um post enviando um conteúdo, um login, uma senha, eu quero como resposta, olha, ok, a sua senha está correta, seu login está correto e você foi aceito. Não, login e senha estão errados. Tá? Então eu sempre tenho uma resposta, tenho um body, desculpa, quando eu recebo um request de GET ou de POST. Né? Então, a nossa linha inicial, nossa resposta inicial, ela tem que ter um código de status, né? Tá ok, não tá ok, foi redirecionado, deu erro no cliente, deu erro no servidor, header com a informação que vai ajudar o cliente a tratar, e o body com o conteúdo de fato, que é o conteúdo que vai ser utilizado. Tá, então, segue mais ou menos a ideia da request, então tem mais ou menos o mesmo formato, né? Só que agora, em vez de eu ter uma request line, eu tenho uma response line ou status line. Então, a primeira linha da resposta é esse status line aqui, vai ter versão do protocolo, status code e a confirmação do status. Também separados por um bom e velho espaço. Então, HTTP /1.1, espaço, código 200, quer dizer que aquela requisição foi bem sucedida, e com o texto confirmando que deu ok. Tá bom? Então, primeira elemento de uma resposta é a nossa response line ou status line, que também tem um formato bem definido. Já acabei de falar, né? Acabei de falar a mesma coisa aqui. Status line tem 3 valores separados, HTTP, tá tudo bonitinho, vamos pular para cá. Quais são os códigos de status? Então, mais comum, 200, ok. Né? Vocês vão lembrar aqui do nosso HTTP. 200 quer dizer ok. Tudo aquilo que eu busquei de informação foi ok. Me foi enviada, né? Estava correta. Voltando para cá. 301, que é um conteúdo que foi movido permanentemente, então eu tenho que redirecionar esse meu conteúdo. Busquei uma página, dei uma URL, dei um PF para ele, mas o conteúdo não está lá porque ele foi movido. O servidor me fala que ele foi movido para algum outro canto. Ele pode já ter ele deveria ter um conteúdo para me redirecionar, mas ele pode só me informar isso.
304, que é o conteúdo não foi encontrado, né? O conteúdo não existe mais, não foi modificado, né? Ele tem um arquivo lá em... Desculpa. Ele não foi modificado, ele tem um arquivo em cache que pode ser utilizado. Eu acho que apareceram os 304 aqui, ó. Tem vários 304 aqui, tá? Então é um conteúdo que está armazenado em cache. Tem o 403, que é... Eu não tenho acesso para buscar aquele recurso, né? Aquilo que eu estou pedindo, aquela página que eu estou pedindo, eu não tenho acesso. Ela pede algum tipo de controle de acesso que eu não tenho, alguma permissão que eu não tenho. O 404, que é o não encontrado, de fato, eu busquei um recurso que não existe, né? E, a princípio, 500 é uma família de erros relacionados a erros ao servidor. Tá? Ainda na resposta, a gente vai ter os nossos cabeçalhos, né? Bem parecido com o que acontece no request, né? E aí, então, pelo menos 2 tipos de cabeçalhos tem que ter, né? Enquanto que lá no request eu tenho que pelo menos dizer qual é o servidor, o meu host. Aqui eu tenho que dizer qual é o tipo de informação que eu estou dando como resposta. Nesse caso aqui, ó, o meu content type é texto plano, então estou enviando um texto normal e o tamanho desse meu texto, né? Já incluindo o tamanho desse meu conteúdo, desculpa. Já incluindo aí o body. Nesse caso, incluindo na realidade só o tamanho do body que eu estou enviando. Então, se eu estou hello aqui como resposta, então o meu content length tem aqui só 5 de tamanho, tá bom? E aí, de novo, como tem lá o nosso bom e velho padrão, né? Depois de um header, eu sou obrigado a colocar 2 linhas agora. Tá? Enquanto na request era só uma linha, no response são 2 linhas. Então, depois dos meus headers, eu tenho 2 linhas em branco para que o protocolo defina que a partir daquilo ali eu tenho um conteúdo que eu estou enviando no meu body. Tá? E aí, no final do meu body, eu tenho que colocar mais 2 linhas também para que o protocolo entenda que acabou o conteúdo, que não tem mais nada de informação. Que pode ser que eu esteja enviando uma informação vazia também. Então, 2 linhas em branco seguidas quer dizer que cheguei ao final do meu body. Vamos lá. Aquele parâmetro do header lá, o content length, ele vai setar, né? Ele define o tamanho da informação que está sendo trocada pelo request e pela response, né? O valor dele está sempre em quantidade de bytes, né? E aí ele está ligado com o tipo do conteúdo, né? Geralmente ele está sempre ligado a conteúdos caractere, texto plano, utilizando esse padrão aí do ASCII2. Mas nada impede que o servidor defina qual é o padrão que ele quer utilizar. Tá? Lembrando que sempre tem que estar no formato de quantidade de bytes. Então, não teria muito problema em fazer a modificação para outros tipos aí. Depende de fato de como é que o nosso servidor vai estar configurado. E fora isso, a gente pode receber diferentes tipos de conteúdo, né? Aí vai embora de acordo com o que o servidor está programado para responder. Texto em HTML, arquivo em PDF. É só procurar lá, por exemplo, os MIME types que o nosso navegador entende, que é mais ou menos o que o servidor, na teoria, tem a capacidade de enviar. Depende do conteúdo de fato que ele quer lhe responder. Tá? Então, pode ser um HTML utilizando o padrão UTF-8, pode ser HTML com padrão ASCII, pode ser vários tipos de conteúdo, PDF, JPEG, MP4, MP3, o conteúdo varia de acordo, de fato, o tipo varia de fato com o tipo de conteúdo que quer ser enviado ao cliente. Que mais tem aqui? Tá. Para poder explicar aquela ideia dos tipos, né, do content type, usa-se para isso essa ideia do MIME, né, do MIME types, que é o Multipurpose Internet Mail Extensions, né, que foi criado para ser empregado em e-mail, mas é o que foi adotado no HTTP, e ele tem essa ideia de type e subtype, que é o que está aqui, ó. Type é o texto e o subtype dele é o HTML. Então, esse é um padrão bem definido. Tem uma RFC que define só content types, tá? E aí a gente tem texto, imagem, vídeo. É só vir aqui no nosso navegador e procurar MIME types. Faz tempo que eu não tenho a menor ideia de onde é que estão aqui os MIME types aqui do nosso servidor. Me ajuda aí se alguém souber, pelo amor de Deus. Onde é que eu acho os meus MIME? Aqui, bem fácil aqui, ó. Pronto, ó.
Eu tenho vários tipos de conteúdo, porque aqui não está num padrão bonitinho, ó, mas é como se eu tivesse esse tipo de informação que o meu servidor consegue responder. E a imagem JPG, imagem PNG, vídeo MP4, áudio MP3, áudio MPEG. Isso aqui deve ser texto, e aí esse padrão do OpenOffice, vídeo, QuickTime, e assim vai. Tá? Então a gente consegue ver vários tipos de MIME types, de tipos de informação que o nosso servidor consegue enviar de acordo com o que for pedido para ele. Aí, só porque eu falei, estava aí, viu? Vários tipos, né? O tipo e o subtipo. Então, texto plano, HTML, CSS, JavaScript, PNG, JPEG, MP4, MP3 e vai embora. Pronto. Como eu falei, eu tinha falado lá no começo, falei um pouquinho sobre cookies, né? Falei que era uma ideia para fazer o envio de informações. Então, a gente vai ver aqui o que são os cookies. Né? Como o HTTP é um protocolo que não trabalha com status, a gente já viu que ele é um protocolo sem status, a gente precisa de alguma coisa, algum mecanismo para lembrar como quem é que estava usando a sessão, quem era o usuário, qual tipo de informação que ele já transmitiu. Então, para fazer esse tipo de lembrança aí, a gente vai utilizar os cookies. E aí, lembrando que o cookie é um arquivo de texto, né, um arquivo textual que o servidor armazena no nosso navegador para justamente fazer esse tipo de coisa, né? Relembrar quem é o usuário, ver por onde ele navegou, ver preferências, esse tipo de informação. Tem questões aí de segurança envolvidas aí, mas ele foi criado assim. Pode falar. O servidor também precisa guardar esse cookie, né? A princípio, ele precisa manipulá-lo, ele não precisa guardar. Né? Ele precisa recebê-lo como resposta para manipular. Aí depende da implementação. Oficialmente, o cookie ele fica salvo no lado do cliente, né? Para que o cliente, para que quando o servidor faça uma requisição, ele pegue aquele cookie que já foi salvo e envie de volta. Porque saber, esse aqui é o Eduardo Feitosa. Ele esteve aqui ontem e fez uma compra assim, assim, assado. Essa é a ideia. Eu acredito, tá, que os servidores salvam, obviamente, ainda mais hoje em dia, onde você precisa saber quem é o teu usuário, saber preferência, mas oficialmente a definição é que eles ficam salvos do lado do cliente, né? E o cliente reenvia para o servidor tratar e fazer a sua reidentificação. Essa é a ideia original. Aí lembrando que os cookies foram criados lá em 1994, 95, tá? O negócio é meio velho, né? E naquela época não tinha e-commerce, não tinha muita coisa. Então eles foram criados assim, para o bem, a princípio. Hoje em dia você usa para várias coisas aí. Obrigado. Tá bom? Então vamos nós aqui. Então a gente usa o cookie, né, para poder tentar descobrir quem era o nosso usuário, e aí, quando a gente usa isso e devolve esse tipo de, ou melhor, manipula melhor os cookies quando está respondendo, né, a uma requisição. Então tem um headerzinho lá no response que a gente vai utilizar sempre para trabalhar com os cookies. A gente vai ver isso muito na próxima aula, quando a gente for trabalhar um pouquinho, metendo a mão na massa, de fato, em conexões da HTTP. Tá? Então, quando eu quiser fazer uma identificação, eu, obviamente, não vou mandar o login, a senha, o ID do usuário a cada requisição. Não vou fazer isso. A gente vai utilizar essa informação dos cookies aí para poder fazer esse tipo de mecanismo de identificação, digamos assim. E o legal dos cookies é que, como eles são arquivos de texto, eles só aceitam padrão ASCII. Tá? Eles não pegam nenhum outro tipo de formato. Texto plano, bonitinho, legível. Aí, obviamente, é que ninguém vai colocar lá no texto do cookie, né? Login, Feitosa, senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Último acesso, tal. Não, o cara não faz isso. Via de regra, embora ainda seja um arquivo no padrão ASCII, isso está com algum tipo de codificação, base 64, alguma coisa do tipo, para poder não ficar legível assim de forma tão fácil, tá? Então, na parte de cabeçalhos do HTTP, ele tem um parâmetro lá chamado de setCookie, tá? Então, é esse cara que é utilizado pelo servidor para ele dizer, cliente, tu veio aqui, tua primeira vez, então tu é obrigado a armazenar a informação para mim aí, configura para mim aí um cookie, tá? E aí ele dá uma série de informações, ele dá aqui o ID, por exemplo, o ID para dizer assim, você recebeu esse ID ao visitar aqui a página do fulano.com, beleza, né? Essa aqui é a tua visita de número 4, já veio aqui 4 vezes, então toda vez que você vem aqui, você é incrementado. Então se criou
uma série de parâmetros, né, de elementos de cabeçalho que ajudam a descobrir ou saber quando o usuário esteve, o que o usuário fez, esse tipo de coisa. Tá? E aí isso é aquele mesmo padrão de chave e valor, elemento, e aí o valor. Então, set cookie, e aí um ID que é informado, visits, tempo de expiração, tem várias informações que são utilizadas para isso. E aí, de novo, lembrando, os cookies foram criados lá nos anos 90. Naquela época não tinha e-commerce, então era de fato, era muito empregado para isso, para identificar o usuário. Hoje, informação de cookies, elas são vendidas. Né? O pessoal que trabalha com e-commerce, o cara não vai mais do trabalho o cara está preocupado em vender a parte dele. A parte de advertisement, ofertar muitos produtos, quem faz é terceirizados. Então, quando você navega hoje em dia, você acaba recebendo cookies de trocentas pessoas, de empresas que te identificam, te reidentificam e sabem aquilo que você fez. Né? Quando você, sei lá, vai no decolar.com, vê uma passagem e acaba não comprando, você vai depois do Face, vai num monte de site, e aí tu fica vendo aquela passagem que tu só olhou e que tu não comprou, e o cara te ofertando. Via de regra, isso é feito via os cookies. Só que não foi o decolar.com que fez isso. É uma empresa de advertisement, né, de anúncios, que trabalha em conjunto com o Decolar, que percebeu que você estava lá, viu que você foi no Decolar e viu, sei lá, Manaus, Miami, tudo bonitinho, mas não comprou. E aí chegou num outro site que ela é parceira e disse, cara, esse cara teve aqui no Decolar hoje de manhã e não comprou nada, vamos perturbar ele embora. Aí, Manaus, Miami, aí fica esse negócio aparecendo. Por isso que hoje tem aquelas leis, a lei americana e a lei europeia, para avisar para o usuário que esse site contém cookies, que ele é utilizado a princípio, porque se criou uma indústria onde havia venda de informações relacionadas aos cookies, tá? Voltando aqui para a ideia, né? Então a gente tem um cabeçalho que é utilizado também para o cliente, para ele poder fazer a entrega de informações para o servidor. Então eu armazeno a informação do lado do cliente, e aí quando o servidor pede, eu devolvo para ele tudo aquilo que ele queria saber em relação à minha pessoa que foi armazenado através de cookies. Então, tem um set cookies aqui, eu tenho um cookie, eu estou dando meu ID, que era o ID que eu tinha, e a quantidade dividida. Então, sempre que eu for enviar informação para o servidor, eu posso utilizar esse padrão e enviar várias informações ao mesmo tempo para ajudar na manipulação lá na frente. O que mais tem que é interessante aqui? O cliente, a princípio, ele não consegue manipular, né? Ele não consegue setar nada, não consegue mudar os cookies, a princípio. Aí tem programas que fazem isso, tá? Não dá para confiar, obviamente, naquilo que é armazenado, tá? Aí tem toda uma questão de segurança em relação a isso. Os clientes, eles podem ler e podem manipular cookies através de JavaScript, né? E aí isso é um ataque, né? Quem faz isso aí não é o usuário normal, geralmente é um atacante que fez na página dele, colocou um script malicioso que chegou na tua máquina, executou algum tipo de código e conseguiu acessar os vários cookies que tem armazenados aí, tá? Então isso não é muito padrão. Tinha um ataque relacionado aos cookies, mas que não tinha a ver com Java, melhor, tinha a ver com JavaScript? Não, tinha a ver com Flash. Acho que eu não tem para cá não. O que o cara descobriu? O cara descobriu mais ou menos, seguiu o padrão. Os cookies, eles são utilizados no servidor armazenados no cliente. E o cliente, a princípio, sabe que está lá, mas não pode manipular. Ele pode apagar. Ele tem a opção de um navegador e mandar excluir. Beleza. Os cookies, eles são armazenados na área do navegador. Então, no espaço que o navegador comanda. Memória, aquele negócio todo. Por isso que ele consegue apagar os cookies. O cara percebeu que o Flash, que hoje em dia está em desuso já, o Flash, ele também conseguia manipular os cookies, assim como o JavaScript. Só que o Flash não ficava armazenado no navegador. Como ele era um aplicativo à parte, ele tinha uma área de armazenamento à parte. Então o cara fez um teste. Eu vou criar um código em Flash, que quando ele chegar no navegador, ele vai copiar todos os cookies e vai salvar numa outra área. Então ele pegou e salvou numa outra área, tudo bonitinho. E aí apagou, mandou o navegador apagar os cookies tudinhos lá, apagou, ficou zerado.
Aí ele mandou ler lá dessa área do Flash, estava tudo lá. Então ele criou uma técnica chamada de respawn, né? Surgiu do nada. O cara limpava, toda vez que o usuário limpava os cookies do navegador, lá da sua área do navegador, tinha um código em Flash que dava uma checada. Tá vazio? Ah, tá vazio, vamos recriar tudo de novo. Então, apagava, ele recriava. Apagava, ele recriava. Então, o usuário imaginou assim, eu vou apagar aqui os cookies toda semana, isso vai ajudar com que eu não seja identificado aquele negócio. Não adiantava. Ele apagava, tinha um programinha que percebia isso, via lá e recriava de novo isso aí. Isso já não funciona mais hoje em dia, mas era um ataque que existiu aí do 2009 até 2013, esse negócio funcionou tranquilamente bem aí. E aí, por que esse negócio é interessante? Porque já que os cookies são utilizados para fazer autenticação, eles acabam fazendo, às vezes, de um mecanismo, né, para garantir, para fazer validação, identificação de usuário. Então, geralmente, os cookies eles servem como uma contrapartida a ter que fazer o envio de usuário e senha, por exemplo. O problema é que essa autenticação ela não vai acontecer com nenhum tipo de senha, é só um arquivo texto que está armazenado lá. Então, se uma pessoa roubar esse arquivo de cookie, né, ele já consegue iniciar uma requisição se passando por você. Isso a gente vai ver bastante no curso aqui lá para frente. Tá? Então, os cookies eles são interessantes, ok, é uma ideia fácil, simples, rápida, mas segurança zero. Né? Porque na hora que você descobre qual é o cookie que te identifica, né, para um serviço, que é o teu cookie de identificação, digamos assim, o teu login, a tua senha, o cara pega aquele negócio ali, faz uma requisição e coloca essa informação. Então, a princípio, a requisição foi com o teu nome. Né? Foi por você fazendo a requisição e não um usuário malicioso, não um atacante. Tá? Então, os cookies têm um certo perigo aí em relação à segurança. Aí tem diretivas para melhorar esse negócio, né, que o dia que ele foi criado, o dia que ele expira, você pode criar esse tipo de informação quando for trabalhar com os cookies, para garantir que um cookie não vai ficar de infinito. Você pode criar um tempo máximo para ele ter validade, tem esse maxi-age aqui que te ajuda a fazer isso. Tá? Depende de fato como é que o servidor quer tratar. Se o servidor quer utilizar para algo muito simples, ele vai só fazer uma conexão inicial e expira aquele negócio. Não, se ele é um servidor que não está muito preocupado com isso, ele vai deixar o negócio armazenado aí, sei lá, no tempo máximo dele que for possível, não vai configurar o tempo máximo, algo do tipo assim, tá? Aí depende muito da configuração do servidor, mas tem opções para tentar melhorar. Mas mesmo assim, isso não tem nenhum tipo de garantia de segurança. E aí dá para trabalhar um pouquinho mais segura quando se trabalha com HTTPS. Né? Eu posso fazer o envio de cookies também utilizando o HTTPS. Mas vamos lá. Ainda não é a melhor solução. Melhora? Melhora. Mas ainda não é a melhor solução. Mas eu tenho opções de fazer o envio também, fazer a configuração para utilizar cookies sobre comunicação HTTPS, mas isso é uma coisa que eu nunca fiz, eu nunca mexi, ou eu nunca percebi um ataque que tivesse buscando informação de cookies sobre HTTPS, sempre sobre HTTP. Senhores, tem um hands-on aqui que é para a gente fechar, só que o hands-on de hoje não é mão na massa, de fato. O nosso hands-on de hoje eu coloquei aqui no Colab Web, um quiz, tá, sobre HTTP. Então, a tarefa dos senhores é, a partir de hoje, 6 da tarde, que é a hora que vai abrir o nosso quiz, é responder 15 questõezinhas aí ligadas ao conteúdo da aula de hoje. Tá? Ele é bem tranquilinho, a grande maioria é múltipla escolha, 4 ou 5 opções. Tem uma ou outra que eu acho que é verdadeiro ou falso, se eu não estou enganado. Tá? Mas é bem simples e é bem tranquilo. Aí, na próxima aula, esse quiz fica aberto de hoje, tá? Segunda-feira, até sexta-feira, meia-noite. Na realidade, 23h59. Então, ele vai abrir agora às 18h e vai encerrar 23h59, terça-feira. Então, você tem aí 4 dias, digamos assim, 4 dias e um pouquinho, para responder essas 15 questões aí. É somente uma única tentativa, tá? Eu acho que eu já chequei se eu configurei certinho, mas é uma tentativa. Então, olhem com calma, vejam o material. Não vão colar da web não, tá? Mas dê uma olhada com calma lá, só para ver. E aí, na próxima aula, a gente vai trabalhar já em relação a como é que funcionam as APIs.
Aí eu já vou trazer uma ferramentinha para a gente dar uma olhada, mexer um pouquinho mais. Tudo bem? Senhores, dúvidas? Se tem dúvidas, perguntem, por favor. Não? Todo mundo sem dúvida? Tudo tranquilo? Então tá. Tranquilo, professor. Então pergunte, por favor. Diga, Gabriel. Não, tudo tranquilo. Eu ia só perguntar sobre roubo de cookie. Você vai passar isso na disciplina? A gente tem um experimento que é isso. Como é que eu vou dizer? Tem dois experimentos. Um é o próprio experimento do Spotify. O Spotify ele tem a API dele, né? E ele resolveu disponibilizar a API dele para teste mesmo. Então ela tem uma documentação de teste. E aí ele te mostra como é que você usa isso para o bem, a princípio. Assim, eu não preciso ter uma conta no Spotify oficial, bonitinho, ter o aplicativo baixado para testar a API. Você faz um login inicial e aí você recebe um cookie para você fazer requisições. E aí toda requisição que você faz testando essa API do Spotify, você usa esse cookie. Então é um exemplo bem fácil. Tem lá tem acho que na parte do Juice Shop, e tem um outro experimento também que faz isso. Que a gente utiliza os cookies para dizer assim, vamos tentar dar umas requisições. Vou dar um exemplo. Tem um aplicativo que isso é muito legal. A gente testa o aplicativo para ver se de alguma forma tem algum tipo de informação de login e senha, algum tipo de ID no tráfego dele. Não tem, mas tem os cookies. E aí a gente percebe que fazendo o uso de um cookie, a gente consegue fazer uma requisição que a princípio não é visível, que é uma requisição da aplicação, que é uma requisição de, se eu não estou enganado, é a troca da sua foto no aplicativo. E aí, fazendo essa requisição de troca de foto, a gente percebe que o aplicativo tem uma vulnerabilidade. Tá? Então, assim, eu acho que eu não tenho um ataque específico ou uma vulnerabilidade focada nisso direto. Tem isso junto com aquelas duas ferramentas que são vulneráveis para explorar lá dentro, mas é fácil de fazer e, assim, geralmente isso é entrada para outras coisas muito mais perigosas. Tá? Porque para fazer o roubo, né, seria para roubar a cookie, para roubar por roubar, né? Seria mais ou menos o cara que criou um JavaScript para receber esse negócio e armazenar em algum lugar. E depois ele tentar alguma outra coisa. Né? A gente tá pensando mais na palavra correta, que é teste de penetração, que é assim, dado um alvo, como é que eu faço para invadir esse alvo, de fato. Né? Então, acho que o nosso uso dos cookies vai mais para essa linha aí. É só o começo, né? Isso. Uma linha, né? Isso, é o ponto de entrada. Porque assim, ó, a gente vai perceber muito que tem aplicativos de fato muito mal feitos. Que tem isso, que o cara já coloca em cada requisição, ele coloca o ID, ou ele coloca o login e a senha. E aí lá, aqui em cima no nomezinho da URL, né? Vai lá, tá a URL com os parâmetros, aí tem o ID, tem o login, tem a senha. Tem isso, tem aplicação de fato muito mal feita. Mas tem aplicação que ela coloca um cookie texto plano. Então, se tu fez um login, uma senha, te registrou na aplicação lá, e a tua resposta é o cookie que tu vai utilizar a partir dali. Então, se o cara roubar aquilo ali, agora eu não sou mais o Feitosa, eu sou o Gabriel. Eu posso ver o que o Gabriel consegue ver. Eu posso fazer uma requisição maliciosa, e se algo der errado, vão culpar o Gabriel, não vão me culpar. Entendeu? Esse de fato é a porta de entrada. Né? Assim, eu não conheço algum ataque famoso que tenha feito roubo de cookies para algo muito, muito grande, muito malicioso. Entendi, professor. Obrigado. Tá. Nada, tranquilo. Gente, perguntem aí, por favor. Nada? Todos tranquilos? Bem, então daqui a pouquinho eu vou encerrar aqui, eu vou encerrar a gravação. Aí eu sempre estou baixando para minha máquina a gravação para tirar som. Eu tô em casa, né? Foi barulho de porta, barulho de fogão. Eu trago para minha máquina, eu tento apagar os ruídos para o negócio ficar melhor. E aí eu subo lá para o meu YouTube para deixar lá, porque se eu subo via Google Drive, vai ter gente que vai ficar pedindo permissão para acessar. Então é melhor eu trazer para minha máquina,
eu dou uma arrumada aqui no som, corto alguma besteira que eu falei de vez em quando, e aí subo lá pro meu YouTube, tá? E aí fica lá para todo mundo ver, e aí eu mando o link via Colab Web, tá? Então, lembrando que tem uma atividade hoje, começa agora, às 6 da tarde, e ela vai até sexta-feira, 23h59. Aí, quarta-feira, todo mundo liberado. Aí, segunda-feira que vem, dia 21, a gente tem a aula já sobre API. E aí vai ser uma aula um pouquinho, ainda é um slide, já é um pouquinho mais curto, porque eu já quero mostrar de fato, eu quero utilizar o Postman, que é um aplicativo, né, para manipular requisições, para a gente trabalhar um pouquinho, entender como é que o negócio tá acontecendo, tá bom? Para a gente poder, aí na aula que vem já passa um trabalho, que vai chegar na outra semana, e assim vai, até a gente entender de fato HTTP, API, REST API, que é o padrão mais usual para se implementar as APIs web, entender a parte de segurança e aí de fato começar a fazer teste de mão na massa mesmo, testar, averiguar, fazer algo funcionar, tá bom? Então, muito obrigado a todos. Até segunda-feira que vem.